Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Nós estamos começando aqui mais um culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Nesse momento ainda fazendo os nossos cultos de maneira online, mas juntos em oração, em comunhão, para engrandecer o nome do Senhor. Nós temos nesse tempo seguido todos os decretos, todas as orientações e protocolos que estão sendo colocados pelas autoridades. E por isso, nesse momento, os nossos cultos ainda estão sendo feitos de maneira online. Mas nós cremos que nós estamos juntos em oração, em comunhão, buscando junto a face do Senhor. E nessa manhã nós vamos também partilhar da palavra do Senhor. Domingo de Páscoa, um domingo onde nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor Jesus, o sacrifício dele na cruz por nós, o amor dele em forma de sacrifício por nós ali naquela cruz. Que nessa manhã você possa se alegrar e se lembrar desse sacrifício, do amor do Senhor que enviou o seu Filho único para que morresse por nós numa cruz, para que levasse sobre ele os nossos pecados e nos desse livre acesso ao Pai. Que nessa manhã você possa verdadeiramente alegrar o seu coração com essa certeza, com essa verdade, de que o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos deu livre acesso ao Pai, ele restaurou o nosso relacionamento com o Senhor. A morte e o pecado já não têm mais poder sobre nós, porque o Jesus Cristo morreu por nós. Que você possa se alegrar nessa manhã. Nós temos aqui hoje o nosso culto e alguns avisos antes da gente começar o nosso culto. Primeiro, que nós estamos no domingo de primícias. Hoje é o primeiro domingo do mês, domingo de primícias, e como nós sempre fazemos aqui na igreja, nós estamos recolhendo os mantimentos para que a gente possa abençoar as famílias que são acompanhadas pela igreja. Mesmo não estando havendo culto presencial, durante toda a semana, em horário comercial, a igreja está se mantendo aberta. Você pode trazer os seus mantimentos, as suas doações de primícia. Você pode deixar aqui na secretaria, porque nós estamos recolhendo esses mantimentos. Mesmo que nós não tenhamos culto, que você não possa trazer no momento do culto, não deixe de trazer. Traga, a secretaria está aberta. Se você precisar, você pode ligar no telefone da igreja, olhar qual que é o horário melhor. Se precisar trazer, que a gente busque, vocês entrem em contato na secretaria, a gente pode providenciar que alguém busque na casa de vocês, mas é importante que nesse tempo a gente não deixe de continuar contribuindo com as primícias. Nós temos famílias que são acompanhadas pela igreja, que são todos os meses providas com essa cesta básica, e eles dependem muitas vezes disso para ter ali um alimento. Então, nesse tempo de pandemia, que nós estamos ainda em isolamento, que muitos não estão saindo, mas que você não deixe de contribuir com as suas primícias. Como o pastor Emerson fala, ninguém é tão rico que possa dar tudo, mas também ninguém é tão pobre que não consiga dar nada. Que você possa tirar alguma coisa, ver o que Deus vai tocar no seu coração e contribua com as primícias. Porque nós temos famílias que são abençoadas através da sua doação, da sua primícia. Outro aviso é que nós continuamos dentro do propósito de oração, de 24 horas de oração diária. Nós vamos nesse propósito até o dia 16 de abril. Em todos os horários do dia nós temos alguém orando. Todos os pastores, os líderes, os membros da igreja que se dispuseram, se colocaram à disposição, nós temos um relógio de oração e ele tem funcionado de maneira ininterrupta às 24 horas do dia. Então, se você não está participando ainda desse propósito, entre nesse propósito com a gente. Nós temos participado desse relógio de oração, são 30 dias, ele vai se encerrar no dia 16 de abril, mas até lá nós estaremos às 24 horas do dia em oração. Nós estamos orando pela restauração dos nossos altares, pela restauração do nosso altar pessoal, pela restauração do nosso altar ministerial, pela restauração do nosso altar familiar e pela restauração do altar da nossa nação. Nós cremos que ao final desses 30 dias nós vamos testemunhar da graça e do favor do Senhor derramado sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre o ministério e sobre cada um de nós. É tempo verdadeiramente de nós nos voltarmos para o Senhor, de nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pela intervenção do Senhor. Nós temos vivido um tempo de pandemia, um tempo de incertezas, um tempo muitas vezes de dor, mas nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que nos posicionar
como cristãos, como filhos de Deus, e através da nossa oração, buscar que Deus intervenha e sare a nossa nação e transforme o nosso coração. Todos os dias, às 24 horas do dia, nós estamos em oração. Se você ainda não faz parte desse propósito, faça parte desse propósito. Venha orar com a gente, porque nós cremos que Deus vai transformar os nossos corações, as nossas casas e a nossa nação. Amém? Nós vamos agora para a palavra, vamos partilhar da palavra de Deus, mas antes nós vamos fazer como a gente sempre faz aqui na igreja, fazer a nossa declaração de fé. Que você possa tomar a sua Bíblia aí na sua casa, levantá-la bem alto e vamos fazer juntos a nossa proclamação, a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Senhor Deus, nessa hora nós queremos, Senhor Deus, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez partilhar da tua palavra. Que nós estejamos com o nosso coração aberto, que os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis ao mover do teu Espírito. Que a tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz na nossa vida, ela possa trazer transformação ao nosso coração. Que nós possamos ser impactados por ela e ao final desta mensagem, que nós sejamos transformados pela tua palavra. Que o Senhor já esteja preparando cada coração como solo fértil para receber a semente da tua palavra, para que ela possa frutificar, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos nesta hora, no nome de Jesus. Meus irmãos, Deus ele falou comigo nesse tempo a respeito de um tema para ministrar. E eu trouxe para vocês aqui uma mensagem a respeito de um tema que Deus tem falado muito comigo. Nós temos vivido um tempo de muita incerteza, de muito burburinho, de muita inquietação. As pessoas têm passado por situações, às vezes, difíceis, e num momento, às vezes, de muito desespero. E Deus falou muito comigo esses dias sobre o Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo 46. Nós vamos ler o Salmo 46. Um salmo que reflete esse momento que nós estamos vivendo e nos mostra estratégias de como agir nesse momento. Do que fazer em momentos de angústia e de dificuldade. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Verso 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Verso 9. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que beleza de salmo, meus irmãos. Esse salmo, o Salmo 46, ele é o salmo que inspirou Lutero a compor o hino Castelo Forte. Se você nunca ouviu, depois procure um hino que se chama Castelo Forte. Esse salmo inspirou Martinho Lutero a compor esse hino.
Esse salmo é um salmo que fala muito ao nosso coração nos dias de hoje. Nós temos vivido um tempo em que a inquietação ela é um mal que tem atingido a muitos. Nesse tempo de incertezas, muitas pessoas têm estado com seu coração inquieto. Muitas pessoas têm estado com seu coração em desassossego. O que o dicionário Aurélio define como inquieto? Inquieto é o estado de desassossego que impede a paz, o repouso, o cumprimento de um dever. O inquieto é aquela pessoa agitada, desassossegada, que não tem paz de espírito, que não consegue repousar, ou seja, uma pessoa nervosa, é uma pessoa irrequieta. São essas pessoas que não conseguem lidar com a maioria dos problemas da vida. E nós temos passado por situações de problemas, de dificuldades, essa pandemia que muitas vezes mudou o nosso modo de ver a vida, e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Nós temos alguns problemas pelos quais nós vamos passar, algumas situações pelas quais nós vamos passar, que elas podem ser resolvidas por nós. Existem situações que nós vamos passar, que elas podem ser resolvidas com a ajuda de algumas pessoas, de alguns especialistas, mas existem situações que somente Deus pode resolver. Existem momentos na nossa vida em que nós vamos nos encontrar em situações que somente a intervenção do Senhor pode trazer solução. E nesses momentos nós temos que saber como nós vamos nos portar diante dessas situações. E o Salmo 46, ele é para nós um manual, ele é uma regra que vai nos ensinar como proceder diante dessas situações. Nós temos primeiro que nos lembrar que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Veja o que diz no verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nos momentos de dificuldade da vida, nos momentos de inquietude do nosso coração, nós temos que, nos momentos de tribulação, para acalmar o nosso coração, nós devemos parar e nos lembrar que Deus é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Refúgio é o lugar para onde alguém foge ou se retira em busca de segurança e proteção. Lugar que proporciona tranquilidade, paz. Lugar de esconderijo, de amparo. Essa é a definição de refúgio. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Existem momentos em nossa vida que a vontade que nós temos é de nós encontrarmos uma caverna bem funda, entrar lá nessa caverna e ficar lá. Às vezes a vontade que a gente tem é de sumir por um tempo, até que as coisas se resolvam. As pessoas falam assim, não, com vontade de sumir, só voltar quando tiver tudo resolvido. Às vezes dá vontade de ir para outro planeta, se fosse possível. Tem pessoas que não suportam passar por essas situações e chegam ao ponto até mesmo de tirarem suas próprias vidas por causa das situações que elas têm passado e que elas têm vivido. Porque elas pensam que elas já não têm mais como resolver os seus problemas. É sobre esses momentos que o salmista está falando. Nesse momento em que muitas vezes nós queremos fugir, que nós não sabemos exatamente para onde, a palavra de Deus ela aparece nos dando direção. Nós não temos para onde fugir, nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor e lembrar que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. A palavra de Deus diz, para onde iremos nós, só tu tens palavra de vida. Nós não temos outro caminho, nós não temos outra solução. Quando tudo parecer difícil, quando as situações do dia a dia parecerem sem solução, nós temos que focar os nossos olhos no Senhor, olhar para o Senhor e entender que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fortalezas são lugares onde as pessoas se encontravam para se protegerem dos ataques. Naquela época mais antiga, as guerras eram lutadas e os reinos construíam fortalezas para ali se proteger. As cidades elas eram edificadas e eram feitas fortalezas em volta dessas cidades para que essas cidades pudessem se proteger. Porque dentro de uma fortaleza, elas já não estavam mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Dentro da fortaleza, elas já não estavam mais à mercê
do que o inimigo pudesse fazer, mas ali elas estavam protegidas, e elas estavam mais do que protegidas, elas estavam numa situação onde elas tinham o controle. Nós temos que nos lembrar em todo tempo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando as coisas parecerem difíceis, quando as situações parecerem sem solução, é no Senhor que nós temos que nos refugiar. Ele é a nossa fortaleza. É dentro do Senhor, guardados por Ele, que nós vamos nos refugiar e nós vamos nos encontrar seguros, amparados, sem medo, aonde o inimigo não vai conseguir nos atingir. Meu irmão, minha irmã, se você tem se sentido triste, deprimido, abatido, infeliz, se o que você tem sentido nesse momento é um desânimo, muitas vezes você perdeu um ente querido, muitas vezes você perdeu o seu emprego, muitas vezes aconteceu alguma determinada situação que trouxe essa angústia para o seu coração, essa dor. Deus ele fala para você, é tempo de você se acalmar. É tempo de você olhar para Deus e saber que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso nós devemos nos acalmar. Nessas horas nós temos que procurar refúgio em Deus. Nós temos que procurar refúgio em Deus. Nós podemos nos esconder nele. Quando a situação estiver difícil, quando as situações estiverem parecendo sem solução, você tem que se lembrar, você tem para onde correr. Nós não somos jamais desamparados, nós temos para onde correr. Nós temos como correr para o Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Olha o que diz na continuação do verso 1. Socorro bem presente nas tribulações. Imagine que você tem uma dor e não tem um remédio para curar essa dor. Imagine você estar num prédio em chamas e não aparecer ninguém, nenhum bombeiro para poder te tirar de lá. Você está num barco afundando e não tem nenhum navio por perto para te socorrer. Essas são situações que ilustram muitas vezes situações que podem levar pessoas ao desespero. Situações onde você está e você não consegue ver a solução. E essas situações nos levam ao desespero. E é assim o tempo que nós temos vivido. A vacina chegou, muitas pessoas já têm se vacinado, mas nós ainda temos visto um número crescente de pessoas internadas em estado grave nos hospitais, passando por situações decorrentes desse vírus, dessa pandemia, e muitas vezes nós estamos assim desesperadas, porque nós não conseguimos enxergar uma solução. Nós passamos vivendo um tempo de incertezas, um tempo de dor, de angústia. Mas, meu irmão, minha irmã, é nessa hora que nós temos que lembrar, são nessas situações que o nosso coração deve se lembrar, que o nosso Deus é refúgio e fortaleza, e Ele é socorro, bem presente nas tribulações. Mais do que o nosso refúgio e a nossa fortaleza, mais do que para onde a gente vai para se achar seguro, amparado. O Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Olha o que diz o Salmo 121, nos versos 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Quando nós olhamos, elevamos nossos olhos para os montes, muitas vezes em situação de angústia, pensamos, de onde vai vir o meu socorro, de onde vai vir a minha ajuda, de onde vai vir a minha solução? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro e a nossa confiança, eles estão no Senhor, que tem todo o poder. Ele fez o céu, Ele fez a terra, tudo que tem no céu foi feito na terra, foi feito por Ele. Tudo foi criado por Ele. Meus irmãos, nós temos que entender que, independente das situações que nós temos vividos, Deus continua sentado no seu trono com o controle de todas as coisas. Ele é o nosso socorro. E quando eu falo aqui, socorro bem presente nas tribulações.
Não é um socorro longe, não é um socorro que se demore, não é um socorro que vai tardar a chegar, mas ele é um socorro bem presente. Ele é um socorro imediato. Quando nós clamamos ao Senhor, o nosso socorro ele está perto. Não é um socorro que está longe. O nosso socorro ele está perto do Senhor, de nós. O Senhor em todo tempo está junto de nós. Ele não nos desampara. Nós temos que ter isso no nosso coração. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, voltar os nossos olhos e o nosso coração para o Senhor, entendendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não é um socorro longe, não é um socorro que vai tardar a chegar, mas é um socorro bem presente. Deus ele está próximo. Nós precisamos apenas enxergá-lo como refúgio e fortaleza. E quando nós nos dispomos a nos esconder em Deus, Ele se torna esse refúgio, essa fortaleza e esse socorro na nossa vida. Quando as situações estiverem difíceis, quando nós estivermos passando por esses momentos difíceis, nós temos que nos lembrar do Senhor e nos esconder nele, porque Ele é o nosso refúgio e é dele que vem o nosso socorro. Nós temos sempre que nos lembrar disso. Olha o que diz no verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. E o verso 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Olha o que o salmista diz. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam, nós não temeremos. Olha como ele muda o foco. Ele declara que Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, que Deus é o nosso socorro. E aí ele fala, portanto, é uma determinação. Ele faz uma pausa e ele estabelece algo imperativo. Ele fala, portanto, ou seja, a partir de agora, é uma decisão tomada. Não temeremos. Meus irmãos, o salmista, quando ele fala que não temeremos, ele entendeu que ele não está sozinho. Ele está num relacionamento de vitória com Deus, de intimidade com Deus. Ele decidiu verdadeiramente confiar em Deus. Olha o que diz o Salmo 125, no verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Meus irmãos, os que confiam no Senhor não se podem abalar. Deus ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem, que as águas tumultuem, que os montes se estremeçam, ainda que aconteça qualquer tipo de situação, nós não temeremos. Essa é uma decisão. Nesse tempo que nós temos vivido de incertezas, nesse tempo que nós temos vivido de dor, de angústia, nós precisamos exercitar a nossa fé e declarar que nós não temeremos. Se você está enfermo, você tem que dizer, eu não temo essa doença e nem a morte que ela possa me trazer. Se você está sendo perseguido, humilhado, sendo alvo de mentiras, você tem que dizer, eu não vou temer o poder dessas pessoas. Se você perdeu seu emprego, seu sustento, você não pode se desesperar, você tem que confiar, porque Deus pode te dar um novo trabalho, um novo sustento, Ele é a nossa provisão. Meus irmãos, é tempo de nós declararmos que nós confiamos em Deus, independentemente das circunstâncias e das situações que nós temos vivido. Deus ele tem poder para nos levantar e nos livrar de qualquer situação. Mas para isso nós temos que confiar em Deus. Nós temos que mudar o nosso foco, tirar os nossos olhos do problema e colocar os nossos olhos no Senhor. Reconhecendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nos escondendo nele. Porque Ele é um socorro bem presente. Em todo o tempo, Ele está conosco. Nós temos que ter essa confiança.
E quando nós confiamos em Deus, quando nós nos refugiamos nele, quando nós nos escondemos no Senhor e temos essa certeza de que Ele é o socorro presente, imediato na nossa vida, nós vamos viver o que fala aqui no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem coisas que ninguém pode fazer por nós. E nos acalmar, nos aquietar é uma delas. A decisão é nossa. A escolha de se aquietar é nossa. E nós só conseguiremos tomar essa decisão quando nós realmente conhecermos e reconhecermos quem Deus é. Nós temos que saber que Deus é Deus. E sendo Deus, Ele tem todo o poder. Ninguém pode nada contra o nosso Deus. Não existe nada no mundo, nem vírus, nem pandemia, nem crise econômica, nem doença, nem enfermidade, que não esteja submissa ao poder de Deus. Em todo tempo, nós temos que nos lembrar que o Senhor é soberano, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, de que nada escapa do controle do Senhor. Nesse tempo de incerteza, de pandemia, às vezes nós passamos por situações de perda de entes queridos, do nosso emprego, do nosso sustento, e o nosso coração ele vai realmente, em muitos momentos, se desesperar. É a hora que nós temos que exercitar a nossa fé, reconhecer que Deus é Deus, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e nos aquietar. É uma decisão que nós temos que tomar. Mas é uma decisão que nós só conseguimos tomar quando nós reconhecemos quem Deus é. Quando nós temos convicção de que Deus é Deus e que Ele tem todo o poder, nós conseguimos nos acalmar. O nosso coração consegue se acalmar e nós conseguimos nos aquietar. Aqui fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós nos aquietamos e nós nos acalmamos, não por um motivo fútil ou um motivo qualquer, mas a gente se aquieta e se acalma porque Deus é Deus. Porque nós entendemos que Ele continua soberano e assentado no seu trono com o controle de todas as coisas nas suas mãos. Nada escapa do controle do Senhor. Nós temos que muitas vezes parar e olhar para a vontade de Deus e tentar entender qual é o propósito dele naquilo que nós estamos vivendo. Mas independente de qual seja a situação, nós temos que nos aquietar, acalmar o nosso coração. Quando nós aquietamos o nosso coração, nós reconhecemos, nós expressamos com a nossa vida que Deus é Deus, que nós reconhecemos a soberania e o controle dele sobre a nossa vida, e que independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, o nosso coração vai se acalmar no Senhor. Porque nós sabemos que nós temos aonde nos esconder, aonde nos refugiar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha o que continua dizendo aqui. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. É a continuação do verso 10. Nós sabemos que Deus é exaltado nos céus pelos anjos, arcanjos e seres que vivem diante dele em todo o tempo. Mas não é somente no céu que o Senhor é exaltado. Na terra também. Aqui fala, entre as nações e entre os povos, Deus também é exaltado. A cada dia, milhares de pessoas se rendem a Deus. A cada dia, milhares de pessoas são curadas e libertas pelo poder de Deus. Em meio a tudo que nós vivemos, em meio a todas as situações que nós temos vivido, Deus está sendo exaltado. Tudo exalta o Senhor. O que é exaltar? Exaltar é a ação ou resultado de elogiar, louvar, enaltecer. É isso que nós temos que fazer em todo o tempo. Exaltar a Deus pelos seus grandes feitos, reconhecendo quem Deus é e todo o poder que Ele tem. Quando nós exaltamos ao Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é Deus e que Ele tem todo o poder. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos nos aquietar. Nós conseguimos aquietar o nosso coração. Isso serve muitas vezes de alento para nós. Quando nós conseguimos exaltar ao Senhor, relembrar os grandes feitos dele por nós, nós conseguimos acalmar o nosso coração.
Em todo tempo, é tempo e nós devemos em todo tempo adorar a Deus. Ele é exaltado entre as nações. Exaltado na terra. Nós temos que em todo tempo exaltar ao Senhor e adorá-lo. A adoração, ela nos afasta da ansiedade e da depressão. Ela tira os nossos olhos das limitações e coloca os nossos olhos em quem Deus é. Quando nós estamos passando por situações difíceis, por situações de dificuldade, quando nós paramos ali no meio daquela situação e nós começamos a adorar ao Senhor, a exaltá-lo, o nosso coração se aquieta, porque naquele momento nós estamos tirando os nossos olhos das limitações e das situações que nos afligem e colocando os nossos olhos em quem Deus é. Nesse momento de exaltação e de adoração, quando a gente contempla a grandeza e a majestade do Senhor, o nosso coração se acalma por saber que nós temos um Deus que tudo pode. O nosso coração se acalma em saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas e que não tem nenhuma situação que possa frustrar os planos do Senhor para a nossa vida. Meus irmãos, os planos do Senhor para nós, eles não podem ser frustrados. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso nós não temeremos as situações, muito pelo contrário, nós exaltaremos e adoraremos ao nosso Deus, aquietando o nosso coração, reconhecendo quem Deus é e a grandeza dele. Olha o que diz o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, uma certeza que nós sempre precisamos ter é que em todo tempo o Senhor está conosco. Não tem nada que nós estejamos vivendo que o Senhor esteja alheio à vontade de Deus, aos cuidados do Senhor. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, o Senhor tem conhecimento, o Senhor tem o controle. Em todo tempo o Senhor está conosco. E quando nós lemos aqui, nós nos aquietamos, nós nos alegramos, porque nós sabemos que quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Não é qualquer um, mas é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos senhores. Ele está conosco. Ele está conosco. E quando nós reconhecemos que o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, esse mesmo Deus, o Senhor dos senhores, Ele está conosco e Ele é o nosso refúgio. Por isso nós podemos nos aquietar e acalmar o nosso coração. Por isso nós podemos descansar no Senhor. Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio. O Salmo começa falando isso, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E ele termina falando isso. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus ele quer mostrar para nós, para cada um de nós, que independente das situações que nós estejamos vivendo, Ele é o nosso refúgio. Todas as coisas começam e terminam nele. Nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Ele é o Senhor dos senhores. E quando nós entendemos que quem está conosco é o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, quando nós nos lembramos do Deus de Jacó, que é o mesmo Deus que já fez grandes feitos dentre o povo de Israel e na nossa própria vida, nós nos aquietamos, nós acalmamos o nosso coração e nós conseguimos descansar no Senhor. Nós não estamos procurando refúgio numa fortaleza corruptível, numa fortaleza que pode ser destruída. Nós buscamos refúgio numa fortaleza eterna, incorruptível, que o inimigo não tem como adentrar. Quando nós nos posicionamos dentro da fortaleza, quando nós nos escondemos dentro dessa fortaleza que é o Senhor, nós estamos guardados e protegidos contra toda e qualquer investida do diabo e do inimigo sobre a nossa vida.
uma fortaleza bem edificada. Ela é intransponível para os inimigos. E Deus é essa fortaleza. Uma fortaleza onde nós nos escondemos, onde nós buscamos refúgio, amparo, aonde nós nos sentimos protegidos. Uma fortaleza intransponível. Uma fortaleza onde nós não estamos sós, mas nós estamos na presença do Senhor dos Exércitos. Aquele que tem todo o poder. Aquele contra o qual nenhum inimigo consegue vitória. Por isso nós nos aquietamos. É uma situação onde às vezes você está indo para a guerra, não sozinho e sem experiência, mas ao seu lado está o Senhor dos Senhores, um general de guerra, alguém que sabe como guerrear, que tem todas as estratégias, que tem o poder nas suas mãos. Por isso nós nos aquietamos. Meus irmãos, é um tempo, hoje nós estamos vivendo um tempo que Deus nos convida para reconhecer quem Ele é. É um tempo de nós nos voltarmos para Deus e reconhecermos quem Ele é. Que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente. Aquele que tem o poder e o controle de tudo. Que tem o melhor para a nossa vida. Que você não se esqueça nessa manhã. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente. Nós estamos hoje celebrando a Páscoa. Celebrando a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição. Ele morreu por nós numa cruz para pagar pelos nossos pecados e Ele ressuscitou, vivo está. Por isso nós nos alegramos. Se nós temos vivido tempos difíceis, temos vivido, mas nós temos motivos para nos alegrar. Nós temos motivos para estar em festa, porque o Senhor ressuscitou. Que você possa se alegrar nessa manhã, reconhecendo quem Deus é, o poder que Ele tem, que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente. Você está passando por uma situação de dor, você está passando por uma situação difícil, uma situação de angústia? Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, reconheça que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, porque Ele é um socorro presente, é um socorro que não está longe. Clame ao Senhor e Ele vai agir em seu favor. É Ele que vai te livrar, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Não tem inimigo que consiga se levantar contra o Senhor dos Exércitos. Tome posse dessa verdade na sua vida. Reconheça que Ele é o Senhor dos Exércitos. Nessa hora, meus irmãos, eu quero orar por você. Por cada um de vocês que tem assistido essa mensagem, mas de maneira especial por você que se sentiu tocado nessa manhã. Você que ainda não havia reconhecido o Senhor como Salvador da sua vida, mas que nessa manhã você reconhece o Senhor como refúgio e fortaleza. Que você possa abrir o seu coração diante de Deus e deixar que Ele haja na sua vida. Senhor Deus, nessa hora eu apresento ao Senhor a vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor Deus, que está sendo alcançado por essa palavra. Que o coração de cada um deles, Senhor Deus, seja tocado pelo Senhor nessa hora. E que o Teu Espírito Santo possa trazer convencimento ao coração deles do pecado, da verdade e do juízo. E que eles possam reconhecer o Senhor soberano como controle de tudo. Que eles possam reconhecer o Senhor como refúgio e fortaleza. E que eles possam se achegar ao Senhor e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a vida deles. Que independente das situações que eles têm vivido, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer livramento, que o Senhor possa fazer o Teu milagre na vida de cada um deles. E que eles possam se aquietar, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor não muda e que o Senhor é sempre presente na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham sido impactados por essa palavra. Deus ele está nos chamando nesse tempo a verdadeiramente orar, a buscar a face dEle e a reconhecer a soberania dEle e quem Ele é. Meus irmãos, para encerrar, nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais, mas nós temos as nossas contas bancárias para que vocês possam continuar entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Está aparecendo aí na tela para vocês as nossas contas. Tem o número do CNPJ, que é o número do Pix. Se você preferir fazer o Pix, você pode fazer.
E se você preferir também, durante toda a semana, a secretaria está aberta, a nossa secretária estará aqui, você pode trazer pessoalmente o seu dízimo e a sua oferta e entregar aqui. Se for da tua vontade, vocês podem trazer, entregar na secretaria, mas se for mais cômodo, vocês podem fazer as transferências através das nossas contas, através do Pix, dos dízimos e das ofertas. Nós não podemos, nesse tempo, nos esquecer de quem Deus é. Mas também nós não podemos esquecer dos mandamentos e dos preceitos que o Senhor deixou através da palavra dele. Nesse tempo, nós não podemos achar que nós estamos passando por situações difíceis e reter aquilo que é de Deus. Portanto, nós temos que continuar trazendo na casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque na palavra de Deus fala: trazei à minha casa os dízimos e as ofertas e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. A situação às vezes é difícil, mas você não tem que ter medo. Continue obedecendo ao Senhor, continue honrando ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Nessa hora eu vou orar por cada um de vocês que vai entregar o seu dízimo e a sua oferta, para que Deus possa continuar trazendo provisão na vida de cada um de vocês. Senhor Deus, nessa hora, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada dizimista e de cada ofertante. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor Deus, e trazer provisão sobre a vida deles, suas casas e suas famílias. Que o Senhor também dê sabedoria e graça aos administradores, para que eles usem esses recursos, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus por mais uma oportunidade que nós tivemos de partilhar a palavra do Senhor. Nós continuamos nesse momento ainda fazendo os nossos cultos online. Teremos hoje ainda nosso culto às 18 horas com o pastor Emerson. Assista pelo YouTube, acompanhe, seja edificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre vocês a sua face e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com vocês e com as suas famílias e sobre as suas casas, no nome de Jesus. Amém.